Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o comprimento, de 5 côvados a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também os cinzeiros para recolher a sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e a porás embaixo da borda em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais serão metidos nas argolas, e estarão de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul o átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas serão 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também ao longo do lado do norte haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e serão 20 as suas colunas e 20 as bases destas, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do átrio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. Serão 10 as suas colunas e 10 as bases destas. Semelhantemente, a largura do átrio do lado, que dá para o nascente, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta serão de 15 côvados, 3 serão as suas colunas e 3 as bases destas. E de 15 côvados serão as cortinas para o outro lado. As suas colunas serão 3 e 3 as bases destas. Também à porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e 4 as bases destas. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, porém as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, e a largura, por toda a extensão, de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Na tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações.